Boa noite, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bom. Vamos começar então, que hoje é uma aula só, é rapidinho. Bom, então eu tinha passado, a gente falou de 13º salário na aula anterior, e aí eu comecei fazendo o exercício. Não apareceu. Então nós vamos continuar aquele exercício que falta eu terminar a fazer, e a gente vai tentar fazer mais um. Está compartilhando a tela. Agora sim. Isso. Então, esse exercício a gente começou a fazer, né? Calcule o 13º salário do funcionário Camargo de Oliveira que percebe um salário de 7.450 mensal. A média de horas extras é 50% é de 30 horas e a média de horas extras a 100% é 54 horas. Então, eu tenho que tirar esse. Então a gente começou a fazer a folha de pagamento do 13º. Então, a folha do 13º é uma folha igual à folha de pagamento mensal. Nós temos que calcular os direitos e os descontos do funcionário. A única diferença é que o 13º são duas parcelas, então são duas folhas, né? Na vida real, acontece em dois momentos diferentes. Então, a primeira parcela acontece até o dia 30 de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Então, a empresa tem que fazer uma folha de 13º da primeira parcela e depois uma folha da segunda parcela. Geralmente, na primeira parcela, não tem os descontos, então é 50% do salário e nada mais, né? Então, eu pego o salário de cada funcionário, divido por 2 e ele recebe a metade sem nenhum desconto, sem nenhum dos adicionais. Então, a gente calculou aqui a primeira parcela do funcionário, tem um salário de 7.450, metade é 3.725, então o total líquido que ele recebe, 3.725, tá? Então, a primeira parcela, só fazer metade, acabou a conversa. Na segunda parcela, nós calculamos novamente os direitos, então o salário normal, e aí todos os adicionais que incidiram ao longo de todo o ano. Então, tudo que é adicional que o funcionário recebeu ao longo do ano entra na composição do 13º e das férias pela média. Então, hora extra 50%, hora extra 100%, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, comissão, gratificação, tudo isso entra pela média. Então, eu tenho que pegar todos os valores de cada um desses adicionais que o funcionário teve e dividir por 12. E aí, esse valor entra na folha do 13º na segunda parcela, tá? Então, no exercício, fala que a média de horas extras a 50% foi 30. Então, aqui o exercício já deu o valor calculado da média. Numa empresa, até mesmo no trabalho que vocês estão fazendo, vocês vão ter que calcular essa média. Então, você soma todas as horas extras 50% ao longo dos 12 meses e divide por 12, então acha a média, tá? E de horas extras 100% são 54 horas,
da mesma forma. Aí o cálculo do valor é igual, então eu tenho que calcular a hora normal, 7.450 que é o salário, divide por 220, que é o total de horas do mês, eu encontro o valor da hora, adiciono 50%, o valor de cada hora extra, ele teve 30 horas extras, então 1.523. E na hora extra 100%, eu dobro, né, o valor da hora, então a hora normal é 33,86, eu dobro 67,72, ele fez 54 horas, 3.656 de horas extras. Então entra aqui o total bruto que ele tem para receber na segunda parcela, 12.630, tá? Então a gente encerrou os direitos da segunda parcela, isso foi na última aula, agora nós temos que calcular os descontos. Então, os descontos. O primeiro desconto é o adiantamento. É o adiantamento de 50%. Tá? Como ele já recebeu metade do 13º, eu tenho que descontar essa metade que ele recebeu. Então, esse valor que ele recebeu na primeira parcela, eu tenho que descontar agora aqui na segunda parcela. Tá? Então, esse valor entra como adiantamento, é o desconto que eu já paguei no dia 30 de novembro. Depois é o INSS e o imposto de renda. Como a gente faz na folha. Então, para mim calcular o INSS, eu pego o salário bruto, total bruto da segunda parcela. Vamos escrever, né? Total bruto da segunda parcela. Vezes a alíquota da tabela. Nossa. Vezes a alíquota. Menos dedução. Então, eu tenho que pegar esse valor e ir na tabela, total bruto da segunda parcela, 12.630. E aí eu vou na tabela do INSS. Ô, professor, Oi. para férias também entra só aqueles 6 mil e pouco ou não? Que aí no INSS o máximo é 6 mil, né? Isso. Entra. É a mesma coisa que se fosse. Mesma coisa. Tá. Mesma coisa. 14%. Isso. Então, é 14% de 6.433, né? Então, aqui não é o 12 mil, é 6.433, que é o teto, vezes 14%, menos... 5.532,87. Não, tá errado. Deu alto aí. 14878. Faz de novo. Quanto que dá 6.400 vezes 14%? 970? 970? Não, 900,70. Ah, 900,70. Menos o 148. Quanto dá? 751,98. Isso. Então, esse é o valor do INSS. Põe aqui. Mesma coisa da folha, né? E o imposto de renda. Então, é a base de cálculo do INSS menos dependentes.
Então, primeiro eu tenho que calcular a base. É o valor bruto. Não, aqui não. Valor bruto menos o INSS menos os dependentes. Que é a base de cálculo vezes a alíquota de dedução. Então, o valor bruto, o imposto de renda é o 12.630, menos o INSS, 751, menos os dependentes. Não sei se eu pus dependentes aqui. Não pus, né? Não colocou não, professor. Então, vamos considerar que ele não tem dependentes, tá? Então, menos 0. Não tem dependentes. Então, a base de cálculo vai ser 12.630 menos 751. 11.878,60. Essa é a base de cálculo. Aí, vou colocar ela aqui. Então, o imposto de renda é a base de cálculo. Aí eu vou na tabela. 11.878 vai ser... Qual que é a faixa, gente? 27,50. Isso. 3.266,61. 1869. Quanto que dá? Peraí, acho que eu fiz errado, professor. Parece que a minha conta deu outra coisa. Peraí. 11.878 vezes 27,5%. R$ 3.266,61 deu, meu. 266,61. Menos 869 Esse 869, de onde que é? é a dedução. Está lá na É tabela. dedução. Isso. Lá na tabela do imposto de renda. 2.397,25. 2. 397,25. Isso. Então, esse é o valor do imposto de renda. Vem aqui no desconto do imposto de renda. Então, o total de descontos, somando isso tudo, 3.725, 751 e 2.397. R$ 6.874,23. Isso. E aí, o total líquido é o 12.630, que é o total bruto, menos 6874,23. R$ 5.756,35. Isso. Então, esse é o total líquido da segunda parcela. Ok? Certo, gente? Ficou alguma dúvida? O procedimento é o mesmo, né, da folha de pagamento. Só tem que atentar que tem a primeira parcela, a segunda parcela, tem que colocar as médias, né, das horas extras e aqui no desconto o adiantamento da primeira parcela, tá? Não pode esquecer esse adiantamento, que é um ponto que não tem na folha de pagamento, né? Então, tem que considerar isso. Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Beleza? É bem Certo. complexo, né? Mas é
É só fazer os cálculos certinho, mas é bastante, bem complexo, eu acho. Bem cheio de detalhes. Exatamente. É, se errar um número, pronto. Tem que tomar cuidado no raciocínio, né? Não pode fazer, tem que fazer a sequência correta, senão dá erro. Então vamos fazer mais um. Vamos para o próximo. Vou botar aqui. Exercício. Vou fazer o 1, né? Eu tinha pulado o 1, esse aqui é o 2. Esse é o 2, agora a gente vai fazer o 1. Então, calcule o 13º salário do funcionário Magalhães, que percebe 4.843 mensais. A média de horas extras a 50% é 29 horas e a média de horas extras a 100% é 12 horas. Tá? Então, salário, hora extra 50%, hora extra 100%. O salário dele, 4.843. Aqui as informações para a gente não perder. Ele tem 29 e 12. 9 e 12. Tá? Então, só isso que tem de informação. Então, a primeira parcela é o salário Então, como é metade, então 4.843 dividido por 2, quanto dá? 2.421,50. Isso. Tá? Então, total líquido, 2.421,50. Beleza. Certo, gente? Então, primeira parcela é só metade. Divide por 2 o salário, fechou. Tá? Aí vamos para a segunda. Então, aí a segunda parcela é o salário normal, 4.843, e as horas extras. Eu tenho que achar o valor dessas horas extras. Vou copiar aqui do outro. Digitando. Eu vou calcular a hora normal dele. 4.843 divide por 220. Vai dar 22,01. 22. 22,01. Isso, mais 50%. 33,02. 33,02. Então, a hora extra, cada hora extra 50% vale 33,02. Ele fez 29 horas. Então, vezes 29. 957,58. Pronto. Então, esse é o valor da hora extra, da média de hora extra dele. Agora a hora extra 100%. Então, 22,01 com mais 22,01. 44,02.
é o valor da hora. Ele tem 12 horas. Certo? 528 e 24. Então, esse é o valor das horas a 100%. Então, eu fecho aqui os direitos, total bruto, então, somando 4.843 mais 957 mais 528. Quanto dá, pessoal? 6.328,82. Isso. Tá? Vamos calcular. Então, o primeiro desconto é o adiantamento. Deixa eu copiar aqui. Vou apagar os valores. Então, o primeiro valor é o adiantamento. Ele recebeu 2.421,50. Então, eu coloco aqui no adiantamento de 50%. O próximo desconto é o INSS. Então, vou calcular o INSS. O INSS, então é o valor bruto da segunda parcela vezes a alíquota da tabela. Então, o valor bruto é 6.328, né? O total bruto que a gente somou aqui. Então, 6.328. Aí eu vou na tabela. 6.328. Qual que é a parcela na tabela do INSS? 14%? 14%. Isso. Então, é 14%. 603. Quanto? 88603. 8603. E aí tem o desconto de 148,71, que é a dedução. 737,32. Então, esse é o valor do INSS. Coloco lá, INSS 73732. Agora o imposto de renda. Imposto de renda, tem que calcular a base de cálculo, vezes a alíquota menos a dedução. Então, para calcular a base de cálculo, eu vou pegar o valor bruto da segunda parcela. 6.328. Esse é o valor bruto da base de cálculo. Menos o INSS, que é 737,32. E os dependentes. Tem dependentes? Não. Não falou nada no texto. Então também não tem. Menos zero. Tá?
Então, quanto que dá? 6.328. 591,50. Isso. Então, esse é a base de cálculo. Agora eu vou calcular o imposto. Venho aqui, vou na tabela, 5.500 Qual que é o valor da alíquota? 27,50. Isso, 27,5%, menos a dedução de 8,69. Então, isso aqui, 5.591 vezes 27,5. R$ 668,30. Só? Não, tá errado. Errado? Tá errado. 5.590,50 vezes 27,50%, menos 8,69. Ah, não, você fez menos 8,69. Antes do 8,69, quanto que dá? Só essa conta, vezes 27,5%. 1.537,66. Isso, Aí que agora que vem os 8,69? isso. Ah, tá. Aí dá quanto? R$ 668,30. Isso. Então, esse é o valor do imposto de renda. Vai aqui nos descontos. Então, terminei os descontos, somando adiantamento, INSS, imposto de renda. Qual que é o total? R$ 3.827,12. Isso. E aí, descontando do bruto, 632882 menos 382712. R$ 2.501,70. Então, esse é o total que ele recebe. Certo, gente? Certo, professor? Alguma dúvida? Tá ficando mais fácil, né? Fala, Cintia. Não, falei certo, professor. Assim, acompanhando assim, passo a passo, bem mais, assim, melhor. Exatamente. Tem que fazer bem com calma, bem passo a passo mesmo, as contas, né? Até Deixar pegar mudo, né, essa tabelinha, esses exercícios, resolução, vai deixar no mudo, professor? Eu vou pôr essa página do Word aí lá, tá? Obrigada. Então tá bom. Bom, então, se vocês conseguirem tentar pelo menos fazer os outros 3 exercícios, tem 3, o 3, 4 e 5, tá? Ok. Se vocês conseguirem fazer para amanhã, aí a gente faz a correção amanhã e já termina esse assunto. E 13º não tem mais informação do que isso. Então aí é só fazer exercício para praticar e entender o passo a passo. Tá. Então, amanhã a gente termina, para na semana que vem a gente falar sobre férias. Ok, gente? Combinado, professor. Ok. Então, beleza. Obrigado, boa noite a todos, até amanhã. Boa noite até, professor. Obrigada pela aula. Boa noite.